O filho do pastor foi culpado, mas a verdade voltou da Suíça. Você já sentiu o peso de uma mentira que destrói não apenas uma reputação, mas uma vida inteira de fé? Imagine ser o filho de um dos pastores mais respeitados da cidade, ter o seu casamento dos sonhos batendo a porta e, de repente, ver tudo desmoronar porque alguém decidiu que você seria o bode expiatório perfeito. E se eu te dissesse que o pecado que ele nunca cometeu gerou 4 vidas? 4 crianças que foram separadas pelo silêncio, pelo dinheiro e por uma traição que atravessou oceanos. Hoje, você vai conhecer a história de Gabriel, um homem que perdeu tudo para salvar a pele de um culpado e de uma mulher que viveu anos sob a sombra de uma mentira, até que uma visita inesperada vinda da Suíça mudou o destino de todos. Prepare o seu coração, porque esta não é apenas uma história de injustiça, é um testemunho de que nada ficou oculto aos olhos de Deus e que o tempo é o Senhor da verdade. A cidade de Vila Esperança sempre orbitou em torno da Igreja da Promessa. O pastor Samuel, um homem de integridade inabalável, via em seu filho, Gabriel, o sucessor natural. Gabriel era o exemplo, dedicado, amoroso e noivo de Raquel, o grande amor de sua vida. O casamento seria o evento da década, mas nos bastidores a inveja corroía o coração de Tobias, o braço direito do pastor. Tobias havia cometido um erro grave. Em uma noite de imprudência, ele se envolveu com uma jovem da congregação e ela engravidou. Sabendo que isso significaria sua expulsão e o fim de sua ambição política na igreja, Tobias arquitetou um plano diabólico. Ele não precisava apenas de um culpado, ele precisava de alguém cuja queda o beneficiasse. Ele procurou uma mulher de fora da cidade, Helena, uma jovem em situação desesperada, e lhe ofereceu uma quantia que mudaria sua vida. O trato era simples e cruel. Ela deveria aparecer na igreja, no dia do anúncio do casamento de Gabriel, e declarar diante de todos que o filho do pastor era o pai do bebê que ela esperava. A cena foi devastadora. Imagine o silêncio que tomou conta da nave da igreja quando Helena entrou, aos prantos, apontando o dedo para Gabriel no altar. Ele me prometeu que cuidaria de mim, ele disse que o pai dele nunca saberia, ela gritou, seguindo o roteiro de Tobias. Gabriel, em choque, não conseguia nem articular defesa. A prova plantada por Tobias, mensagens forjadas e fotos editadas, parecia irrefutável. Naquele dia, não houve festa. Houve o som de um coração partido, o de Raquel, que deixou a igreja sem olhar para trás, e o do pastor Samuel, que viu o ministério de sua família ser manchado por uma mentira arquitetada no inferno. Gabriel foi exilado. Sem o apoio do pai, que se sentia traído, ele passou a trabalhar em obras pesadas, longe dos púlpitos, carregando uma cruz que não era sua. Enquanto isso, Helena, escondida em uma clínica financiada por Tobias, descobriu que sua gravidez era de risco, e não era apenas um bebê, eram 4, quadrigêmeos. O plano de Tobias estava saindo do controle. 4 crianças eram evidências demais. No dia do parto, um esquema obscuro foi montado. Helena deu à luz sob forte sedação. Quando acordou, a notícia que recebeu foi um punhal. Apenas um sobreviveu, Helena. Os outros eram fracos demais. O que ela não sabia era que Tobias, temendo que a verdade aparecesse através da genética ou do custo de manter 4 crianças, havia vendido a alma novamente. Ele facilitou a adoção ilegal dos outros 3 bebês para uma família de bilionários na Suíça, que buscava desesperadamente por herdeiros e não fazia perguntas sobre a origem. Helena ficou com o pequeno Lucas, acreditando ser ele o único sobrevivente de sua mentira. Durante anos, ela viveu com a culpa corroendo sua alma, vendo o menino crescer com o rosto que, curiosamente, não se parecia em nada com o de Gabriel, mas sim com o de Tobias. Mas a mentira tem pernas curtas, e os olhos de Deus alcançam até os Alpes suíços. Os anos que se seguiram foram como um inverno rigoroso para Gabriel. Imagine a dor de um homem que foi criado no altar, que amava as Escrituras, sendo agora visto como um hipócrita pela cidade inteira. Ele não perdeu apenas o noivado com Raquel, ele perdeu sua identidade. Ele passou a morar em um pequeno quarto de fundos, trabalhando como servente de pedreiro. Suas mãos, que antes seguravam a Bíblia com delicadeza, agora estavam calejadas e feridas pelo cimento.
Mas, no fundo do seu coração, ele mantinha uma conversa silenciosa com Deus. Senhor, tu sabes a verdade. Se o meu destino é o deserto, que eu te encontre aqui. Enquanto isso, na Igreja da Promessa, as coisas haviam mudado drasticamente. Com Gabriel fora do caminho e o pastor Samuel envelhecido pela tristeza, Tobias assumiu o controle. Ele se tornou o rosto da congregação. Ele pregava sobre santidade com uma língua de prata, enquanto escondia o segredo de que o verdadeiro herdeiro do ministério estava carregando sacos de areia para sobreviver. Tobias se casou, prosperou financeiramente e parecia invencível. Ele visitava Helena secretamente, enviando uma pensão miserável para garantir o seu silêncio. Ele dizia a ela: se você abrir a boca, nós dois caímos. E lembre-se, o seu filho Lucas é a prova do seu pecado também. Raquel, a ex-noiva de Gabriel, nunca se casou. Ela sentia que algo estava errado, mas as provas contra Gabriel eram tão esmagadoras que ela enterrou seu amor sob camadas de mágoa. Ela se dedicou a obras sociais, ajudando órfãos e mulheres em situação de risco, sem saber que o destino a colocaria frente a frente com a verdade da forma mais chocante possível. Enquanto isso, na injustiça reinava em Vila Esperança, do outro lado do mundo, em uma mansão cinematográfica aos pés dos Alpes, na Suíça, 3 jovens cresciam cercados por luxo, mas com um vazio que o dinheiro não podia preencher. Seus nomes eram Theo, Mateu e Jonas. Eles foram criados por um casal de empresários que, embora os amassem, nunca conseguiram esconder completamente que eles eram adotados. O que os diferenciava de qualquer outra pessoa na Suíça era algo genético e visualmente impossível de ignorar. Eles eram idênticos, trigêmeos perfeitos. E à medida que chegavam aos 20 anos, as fotos que postavam nas redes sociais começaram a cruzar fronteiras. Um algoritmo de reconhecimento facial em um site de genealogia disparou um alerta. Na Suíça, uma enfermeira aposentada que trabalhou no esquema de tráfico de crianças de Tobias, sentindo a morte se aproximar e temendo o julgamento divino, decidiu que não levaria aquele segredo para o túmulo. Ela guardava os registros originais da clínica. Ela sabia que Helena, a mãe biológica, tinha sido enganada. Ela sabia que não era um sobrevivente, mas 4, e ela tinha um endereço. Corte para uma tarde chuvosa na periferia de Vila Esperança. Helena está na sua pequena cozinha, contando moedas para pagar a conta de luz. Lucas, agora um jovem de 20 anos, está na sala estudando. De repente, batidas fortes na porta. Ao abrir, Helena se depara com uma mulher elegante, de sotaque estrangeiro, segurando um envelope pardo. Você é Helena Silva? Sou eu. Quem é a senhora? Meu nome é Ingrid. Eu estive na sala de parto há 20 anos. Eu vim te dizer que você viveu uma mentira. Lucas não é o seu único filho. O mundo de Helena girou. Ingrid entregou as fotos. Helena quase desmaiou ao ver a imagem de 3 rapazes na Suíça que eram a cópia exata de Lucas. Eles estão vivos, Helena. E o homem que te pagou para mentir, o homem que você diz ser o pai, ele não é o pai biológico. Desses meninos na Suíça foi testado secretamente por um investigador. Eles não têm parentesco com Gabriel, o filho do pastor. Eles têm parentesco com Tobias. A verdade explodiu como uma granada. Helena percebeu que Tobias não apenas a usou para destruir Gabriel, mas ele roubou seus próprios filhos para não deixar rastros de sua traição original. A mulher mentirosa que por 2 décadas sustentou o bardo da calúnia caiu de joelhos chorando. Naquele momento, o medo de Tobias morreu e nasceu uma sede de justiça que nada poderia parar. A revelação precisava ser pública, assim como foi a humilhação. Helena procurou Raquel. As 2 mulheres, que por anos estiveram em lados opostos de uma dor, se uniram. Raquel, ao ver as fotos e os documentos da Suíça, sentiu uma mistura de alívio e uma fúria santa. Elas foram atrás de Gabriel. Encontraram Gabriel em uma obra, sujo de poeira. Quando Raquel se aproximou, ele não acreditou.
Quando Helena caiu aos seus pés pedindo perdão e contando sobre os quadrigêmeos e a armadilha de Tobias, Gabriel não gritou. Ele apenas chorou em silêncio, olhando para o céu e dizendo: "Eu sabia que o Senhor não me abandonaria." O plano foi traçado. Domingo de manhã, celebração de 25 anos de liderança de Tobias. A igreja estava lotada. Autoridades, câmeras e toda a comunidade presentes. Tobias subiu ao púlpito, com seu terno caro, começando um discurso sobre integridade e família. Foi quando as portas do fundo se abriram. Não entrou apenas Helena, não entrou apenas Gabriel. Entraram, caminhando pelo corredor central, 4 jovens. Lucas à frente e logo atrás dele, Theo, Mateu e Jonas, que haviam viajado da Suíça em um jato privado após serem contatados por Raquel. O silêncio na igreja foi tão profundo que se podia ouvir a respiração de Tobias falhar. Eram 4 clones, 4 provas vivas e ambulantes. O pastor Samuel, agora muito idoso, levantou-se trêmulo na primeira fila. Helena subiu ao altar, tomou o microfone e com uma voz que ecoou como um trovão, disse: "Tobias, a mentira que você construiu sobre o corpo de Gabriel e sobre a minha vida acabou. Estes são seus filhos, os filhos que você vendeu para esconder que traiu esta igreja. Gabriel é inocente." A queda de Tobias foi imediata. Ele não tinha como negar a genética escancarada diante de centenas de testemunhas. Ele foi removido do cargo e mais tarde respondeu judicialmente pelo tráfico das crianças. Mas o foco não era a queda do ímpio, e sim a exaltação do justo. O pastor Samuel abraçou Gabriel diante de todos, pedindo perdão por não ter tido o discernimento de enxergar a alma do próprio filho. Raquel e Gabriel se reencontraram no altar não como jovens ingênuos, mas como adultos que sobreviveram à prova de fogo. Os quadrigêmeos, apesar de terem sido criados em mundos diferentes, prometeram recuperar o tempo perdido e apoiar a mãe Helena, que finalmente encontrou a paz. A história de Gabriel nos ensina que o deserto não é o fim, mas o lugar de preparação. A justiça de Deus pode tardar aos nossos olhos, mas ela é precisa e devastadora contra a mentira. Hoje, Gabriel e Raquel lideram a Igreja da Promessa, não baseados na aparência, mas na verdade que liberta. Aproveite e se inscreva no canal para não perder nenhuma de nossas novelas e reflexões diárias. E olha, eu separei um vídeo incrível que está aparecendo agora na sua tela sobre... Muito obrigado por sua audiência, que Deus abençoe a sua vida e lembre-se, a verdade sempre prevalecerá. Até o próximo vídeo.